A depressão pós-parto é surpreendentemente comum. Estima-se que ela afete cerca de 10% das mulheres que tiveram filhos. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com a psicóloga Lígia Cavalcante, que já está comigo aqui. Bom dia, Lígia. Camila. A gente comentava durante aqui o intervalo, como é que eu posso identificar que aquela mãe, né, que aquela mulher que acabou de ter filho, ela já está tendo sintomas de depressão pós-parto? Isso. O próprio puerpério, que é o pós-parto, ele já traz modificações na vida da mulher, né? Durante a gestação, a gente se prepara para a nova situação que vai vivenciar. Quem já foi mãe sabe, né, essa questão do puerpério, as dificuldades que ela enfrenta, né? Então, assim, nesse início, é comum apresentar algum comportamento de tristeza, né? Porque a própria situação hormonal, alterações hormonais, a dificuldade em vivenciar a nova vida, porque você passa a viver a sua vida em função de um outro ser. Você passou durante 9 meses numa junção de uma pessoa só, e aí quando você tem seu filho, você passa a ter esse cuidado com essa outra criança. E aí você se preocupa se você vai ser uma boa mãe. Então, a tristeza nos primeiros dias, ela é normal, ela desaparece. O que a gente tem que estar atento é se essa tristeza persiste. Como você falou, entre 10% a 15% das mulheres, ela pode apresentar depressão pós-parto. Isso é mais comum do que a gente imagina. Os sinais e os sintomas são, se esse início, essa tristeza, ela não desaparece, ela persiste, entre a 4ª e 8ª semana, ela pode aparecer com mais forte. Então, o choro... É uma tristeza limitante. Limitante, porque ela incapacita você. Então, é o choro frequente, a tristeza frequente, alterações do humor, né? Alterações do apetite, alterações do sono, irritabilidade, a sensação de incapacidade, de achar que vai conseguir cuidar da criança, né? A própria família, ela tem que dar um suporte muito grande, o companheiro e a família. Porque muitas vezes, quando você tem o seu filho, as pessoas perguntam, como é que tá o bebê? Ele está dormindo? Está amamentando? Às vezes a mãe tem dificuldade de amamentar, isso já gera... Mas ninguém nunca pergunta como é que você está. Você está precisando de ajuda, né? Então, assim, você está sendo ouvida nas suas dificuldades. Então, quando isso se persiste, porque a depressão pós-parto, ela pode desencadear até o primeiro ano de vida da criança. Sim. E nesse primeiro ano de vida, a própria relação mãe e bebê também ela fica difícil, porque ela não consegue cuidar da criança. E ela não cuida porque não é porque ela não quer, é porque ela não se acha capaz e uma mãe suficiente boa para cuidar da criança. E é muito perigoso. Quando esse estágio já está muito mais avançado, a criança também corre riscos. Corre riscos, que aí vem já uma outra situação, que é a psicose puerperal, que pode desencadear a depressão, mas é uma depressão associada com quadros psicóticos. E aí a gente tem que ter um outro olhar e estar mais atento a isso, porque são outros sintomas que aparecem, né? E aí a gente viu recentemente o caso de uma mulher que ela teve depressão pós-parto, tirou a própria vida. Pode-se chegar a isso mesmo? Pode, porque como a depressão pós-parto, ela está paralela à depressão maior, que é o quadro de depressão que a gente normalmente é mais comum da gente escutar, a situação de desesperança que a pessoa vivencia, porque ela chega numa situação em que ela não consegue mais lidar com aquilo. Então, as pessoas não percebem o que está acontecendo com ela. Porque se ela reclama de alguma situação, eu estou muito cansada, ela diz, isso aí depois passa, né? E ela vai dando alguns sinais e a família não percebe. E aí chega num ponto de que a única forma que ela encontra porque a depressão você desenvolve ideias suicidas. Então você ainda cometendo o ato. E aí uma situação dessa já provavelmente era um quadro que já estava se arrastando já há muito tempo, não foi percebido pela família. Porque o que acontece? A depressão pós-parto, você tem um prognóstico positivo de melhora do quadro, percebido isso no início, né? Se está um quadro mais crônico, a gente tem que olhar, tem que estar atento, porque precisa de acompanhamento psiquiátrico. E aí há um parênteses, porque como a mãe está amamentando, o psiquiatra tem que avaliar a medicação que ele vai passar para não prejudicar a amamentação, né? O acompanhamento psicológico. E ela não se sentir mais incapaz ainda. Porque eu acho que a sociedade cobra muito da mulher. Quando você casa, já começa. Quando é que vai ter o filho? Isso, aí depois que engravida... Aí que a criança nasce, né? Primeiro ela tem aquela bomba de hormônio que faz a mudança toda no corpo. Toda. Para se aceitar também é complicado. Porque são alterações físicas, hormonais, né?
São alterações emocionais e são alterações sociais, porque ela tem uma autonomia de uma vida que quando ela tem a criança, ela perde. Né? Então, assim, tudo é função da criança. Ela não tem mais aquela autonomia da própria vida. Ela passa a responder agora para uma criança. E tudo que ela tem que desenvolver socialmente tem que ser de acordo com a situação que ela vivencia. Eu tenho condição de fazer isso agora? Não. Alguém pode me ajudar? Não tem. É a importância da família, né, Lídia? Exatamente. Tem que estar ali junto. amparando Isso. sempre. Sempre, sempre. É primordial e extremamente importante. Ok. Muito obrigada Eu que pela agradeço. orientação. Adorei conversar com você. Igualmente.